Você acha que crescer é só fazer 18, arrumar um emprego e começar a pagar boletos? Ah, que adorável ilusão! A dura verdade é que a vida não te dá medalha por idade ou salário, e muito menos por achar que sabe tudo. Um menino acha que é homem porque consegue impressionar na balada ou porque paga umas contas. O homem de verdade. Ele se forja nos momentos em que tudo desmorona e não tem ninguém para segurar a mão dele. Perder alguém que amava, falhar feio no trabalho, enfrentar traição de amigo, levar um tombo que dói no orgulho. Esses são os eventos de batismo que ninguém te conta. E sim, é doloroso. E sim, você vai perceber que muitos garotos por aí nunca vão atravessar isso de verdade. Mas é nesse choque da realidade que o menino morre e o homem nasce. Então, se você quer entender o que realmente transforma um garoto em homem, se prepare. Vamos passar pelos erros que queimam, pelas dores que ensinam e pelas escolhas que moldam caráter, coisas que não aparecem em livros, tutoriais de TikTok ou conselhos de tiozão na mesa de bar. Se você acha que já está pronto, respira fundo, porque nem metade dos homens que você conhece sobreviveram a isso. O primeiro soco da vida vem sem aviso. É aquele momento em que o conforto que você achava eterno desaparece e você percebe que o mundo não gira em torno do seu ego inflado. Para muitos garotos, isso é quando a ilusão de tudo está sob controle se despedaça. O emprego dos sonhos some, a garota que parecia certa some, ou aquele amigo que você jurava que era leal te deixa na mão. E é aí que a vida ensina. Ser homem não é sobre o que você acha que sabe, mas sobre como reage quando tudo vai para o inferno. Psicologicamente, esse é o momento em que o estresse e a adversidade entram em ação. Seu sistema nervoso central dispara, sua ansiedade assume o volante e o ego entra em modo avião. A maioria dos garotos entra em negação, tenta racionalizar o que aconteceu ou culpa todo mundo ao redor. É o clássico viés de auto-engano. Ele acha que o problema é externo, que ele merecia que tudo desse certo e que a dor é injusta. Sim, ele acha, não ideal. Mas existe um padrão claro aqui. A psicologia chama isso de resiliência reativa. É quando você é forçado a se adaptar a uma situação hostil. O corpo reage com cortisol elevado, a mente tenta encontrar soluções rápidas, mas nem sempre elas funcionam. É o caos que começa a separar os meninos dos homens. O menino chora, reclama e ignora a lição. O homem respira fundo, sente a dor e começa a pensar: ok, e agora? Vamos falar de exemplos concretos. Um cara que perde o emprego que achava seguro. Ele pode se afundar em arrependimento, culpar o chefe, o mercado, a economia, qualquer coisa que não seja ele mesmo. Ou ele pode encarar como um alerta brutal de que precisa evoluir, aprender novas habilidades, assumir responsabilidade e se preparar para algo maior. É o mesmo com relacionamentos. A primeira grande decepção amorosa não é apenas uma perda, é um espelho mostrando padrões tóxicos, fraquezas emocionais e a verdade. Você não pode fingir ser homem, precisa se tornar. E não é só sobre emoções, é sobre ação. O choque da realidade não espera você amadurecer no seu ritmo. Ele exige decisões, mudanças, coragem para encarar falhas passadas. Cada erro deixa cicatriz e cada cicatriz é um degrau na escada da maturidade. O problema? A maioria dos garotos tenta pular degraus, usar atalhos, ignorar o aprendizado. Spoiler, não funciona. Então, se você quer se tornar um homem de verdade, precisa sobreviver a esse choque e aceitar que ninguém vai te segurar ou te ensinar. A dor é sua, a lição é sua e a responsabilidade é inteiramente sua. Depois do choque inicial, vem a parte que separa o menino do homem de verdade, assumir responsabilidade. E não estou falando de assumir porque alguém mandou ou porque é educado. Estou falando de assumir de forma brutal, honesta, sem desculpas, sem jogar culpa em ninguém. Esse é o momento em que o ego encara a realidade e percebe que se ele não agir, ninguém vai fazer por ele. Psicologicamente, é o ponto em que a autoconsciência e a maturidade emocional começam a se formar.
Um menino tenta empurrar problemas para o lado, adia decisões, ignora sinais. Um homem sente o peso de cada escolha, contas a pagar, filhos, relacionamentos que precisam de cuidado, saúde mental que não pode ser negligenciada. A mente dele passa por um processo chamado metacognição. Ele pensa sobre os próprios pensamentos, percebe padrões ruins e precisa corrigi-los. Isso dói, porque exige olhar para falhas pessoais que ele costumava ignorar. Imagine um cara que sempre se apoiou no carisma para escapar de responsabilidades. Ele perde um grande contrato ou é exposto em um relacionamento por não ter comprometimento. Seu ego imediatamente dispara sinais de alerta: vergonha, raiva, medo de falhar novamente. O menino dentro dele quer fugir, mas o homem que começa a emergir entende que a única forma de sobreviver é agir. Ele aprende que desculpas não constroem vida, resultados constroem. Tomar responsabilidade também significa lidar com consequências impopulares. Você errou? Resolve. Você magoou alguém? Conserta ou aceita a perda. Não há atalhos. É ciência comportamental pura. Assumir responsabilidade ativa o córtex pré-frontal, a parte do cérebro que regula decisão, planejamento e controle emocional. Quando um homem treina essa habilidade, ele literalmente molda a própria maturidade. No mundo real, isso se traduz em escolhas diárias: acordar cedo mesmo sem motivação, pagar dívidas mesmo que doa no bolso, comunicar sentimentos mesmo que o orgulho queira calar, enfrentar situações desconfortáveis sem drama. É o treinamento constante da coragem prática, que nenhum livro ou tutorial ensina. O resultado? Ele começa a perceber uma diferença clara na forma como mulheres, amigos e colegas de trabalho respondem a ele. O respeito vem naturalmente, porque o comportamento consistente mostra autoridade emocional. O duro aqui é que assumir responsabilidade não é glamuroso. Não há likes, seguidores ou aprovação instantânea. É invisível, silencioso, diário. E é exatamente isso que constrói o homem que sobrevive ao caos da vida. Aquele que não corre de seus problemas, mas os enfrenta de frente, aprende com cada erro e transforma cada queda em impulso para subir mais alto. A dor é inevitável. Cada homem que se torna realmente maduro passa por ela, e não adianta fingir que não existe. Perdas, rejeições, traições e falhas não são apenas obstáculos, são professores brutais que não aceitam desculpas. A diferença entre o menino e o homem é que o homem aprende com cada ferida, enquanto o garoto coleciona ressentimento e culpa. Do ponto de vista psicológico, isso é neuroplasticidade emocional em ação. Cada experiência dolorosa cria novas conexões no cérebro, fortalecendo a capacidade de reagir melhor na próxima vez. Quando ele sente a decepção de perder alguém importante, não é só coração partido. É uma aula sobre padrões próprios de comportamento, sinais que ignorou e como suas ações afetam outros. Cada erro se torna uma oportunidade de autoconhecimento. Um exemplo claro é o relacionamento que acabou mal. O menino culpa a outra pessoa ou espera que o tempo cure tudo. O homem observa o que fez de errado, quais decisões não o representaram e como suas inseguranças sabotaram a situação. Ele analisa padrões: excesso de ansiedade, necessidade de validação, incapacidade de ouvir sinais sutis. E então aplica a lição no futuro, evitando repetir os mesmos erros. É a diferença entre reagir emocionalmente e responder racionalmente. A dor também ensina limites e prioridades. Um homem que passou por frustrações profissionais entende que não pode se dedicar a tudo, que precisa escolher batalhas, focar energia em o que realmente importa e aceitar que nem todo mundo vai estar do lado dele. Ele aprende que a vida não é justa, e isso é libertador. A liberdade vem do entendimento de que ele só controla suas atitudes, não resultados, e que cada queda é parte da construção do caráter. Mulheres percebem isso. O homem que aprendeu com a dor não se desespera, não implora por aprovação, não finge ser o que não é. Ele exala segurança emocional,
mesmo que por dentro ainda sinta medo ou ansiedade. Esse é o tipo de presença que chama a atenção genuína, porque não é construída por fachada, status ou aparência, mas por experiências duras que moldaram disciplina, empatia e maturidade. Então, a dor não é inimiga, é a professora mais implacável e eficaz. O menino foge dela, o homem a enfrenta, registra e cresce. Sem isso, toda a teoria de masculinidade é apenas teatro barato. A diferença está em internalizar a dor, transformá-la em ação e fazer dela combustível para evoluir. Depois de enfrentar o choque da realidade, assumir responsabilidade e aprender com a dor, chega o estágio final que realmente define um homem: dominar a si mesmo. E quando eu digo dominar, não estou falando de fingir autocontrole ou postar frases motivacionais no Instagram. Estou falando de agir mesmo quando ninguém está olhando, de controlar impulsos, emoções e escolhas diárias de forma consistente. O domínio próprio é essencial porque, sem ele, qualquer aprendizado anterior se perde no primeiro obstáculo sério. Psicologicamente, isso envolve ativar o córtex pré-frontal, responsável por planejamento, tomada de decisão e inibição de respostas impulsivas. Um homem que domina a si mesmo não deixa a ansiedade, ego ferido ou impulso momentâneo tomar as rédeas da vida. Ele responde, não reage. E isso se percebe em cada pequena decisão. Controlar gastos, mesmo quando bate vontade de ostentar. Falar a verdade, mesmo que doa. Manter a calma quando provocam ou pressionam. Um exemplo cotidiano. Ele recebe uma crítica injusta no trabalho ou uma provocação de alguém próximo. O menino explode, xinga, culpa e cria drama. O homem observa, respira, processa e age de forma estratégica. Isso não significa ausência de emoção, significa saber como usar a emoção a favor e não contra. É a coragem silenciosa que ninguém vê, mas todo mundo sente. O domínio também se estende a relacionamentos. Um homem maduro entende que não pode manipular ou controlar os outros. Ele aceita responsabilidades, cumpre promessas e mantém padrões claros. Quando uma mulher percebe consistência, transparência e autocontrole, isso gera confiança genuína. Não é charme barato ou fachada de segurança. É o tipo de presença que não se aprende em livros ou cursos, apenas em experiências de vida que exigem disciplina emocional real. E tem mais: o domínio de si mesmo molda propósito. Quando você não é refém das próprias emoções, consegue direcionar energia para metas maiores, carreira, família, crescimento pessoal. Ele decide quem quer ser, independentemente de circunstâncias externas. Isso separa o homem que apenas sobrevive do homem que realmente se torna referência na própria vida. Então, resumindo, dominar a si mesmo é o estágio final da transformação de menino em homem. É uma combinação de coragem prática, disciplina diária e integridade emocional. Sem isso, todas as lições anteriores se tornam vazias. Com isso, ele não apenas sobrevive à vida, ele a governa, mesmo que silenciosamente, com consistência e respeito próprio. Então, vamos resumir a dura verdade. Ser homem não é sobre idade, dinheiro ou aparência. É sobre sobreviver ao choque da realidade, assumir responsabilidade sem desculpas, aprender com a dor e, finalmente, dominar a si mesmo. Cada queda, cada rejeição, cada falha é uma lição. Ignorá-las é continuar menino, absorvê-las e agir é se tornar homem. Se você está assistindo e sentiu que alguma dessas situações já te atingiu ou que ainda vai, comenta aqui sua experiência. Eu vou pessoalmente ler e responder alguns comentários. Isso é sobre criar conexão real, não só mais likes na tela. E falando em likes, curta, compartilhe e principalmente inscreva-se no canal. Não subestime o poder de estar cercado de quem realmente quer te ver crescer. Transformar dor em aprendizado, medo em ação e caos em disciplina é a única forma de passar de menino a homem. E lembra, ninguém vai bater palmas por você, ninguém vai entregar a medalha. A vida vai testar, cortar e exigir, mas quem domina a si mesmo sai na frente, não por sorte, mas por escolha. Então escolhe crescer de verdade.